E aí eu queria dar um segundo passo, um outro desejo, uma outra meta, um outro objetivo. Eu descobri que tinha a possibilidade de dançar nos países árabes. Então, descoberta essa possibilidade, o que a Nicole fez? Começou a pesquisar mais sobre essa possibilidade e transformou isso numa meta e num desejo. Então, eu comecei a estudar sobre isso, a falar com pessoas que trabalhavam com isso, a me cercar de todas as informações de segurança, porque a gente sempre tem muito receio, né? Eu, pelo menos, sempre tive muito receio de... Gente, na época que eu fui morar nos países árabes, eu nem viajava, nem trocava de estado sozinha. Sempre fui muito medrosa nesse sentido. Então, eu busquei me cercar de toda a segurança, falei com bailarinas que já tinham trabalhado com esse empresário, que foi quem me levou e quem estaria selecionando bailarinas para ir para lá. Me certifiquei de tudo, dos locais de trabalho e tal. E aí eu disse, cara, essa é a minha meta agora. E aí eu comecei a trabalhar nesse objetivo. E aí eu comecei a estudar, a aprender a dançar de sapato de salto, como que era a estrutura de um show árabe, estudar música árabe, conhecer o repertório básico que era tocado lá. Enfim, e principalmente, né, a outra questão mais importante é aprender a dançar de improviso, porque nos países árabes, como o show tem duração mais ou menos de, no mínimo 30 minutos e no máximo 1 hora, geralmente, a gente não tinha possibilidade de fazer coreografias. Se você quisesse, tudo bem, mas ia ser meio complicado. Até porque eles valorizam muito o carisma, a interação, então quando envolve carisma e interação, a gente não pode fazer uma coisa muito engessada. E aí tive que desenvolver essa habilidade de dançar de improviso, que foi isso que me trouxe cada vez mais domínio de palco, cada vez mais segurança e cada vez mais naturalidade, porque eu estava preparada para qualquer situação, né? Entre aspas. Eu conhecia os públicos que eu estava dançando, eu conhecia as músicas que eu estava dançando, mesmo que eu trocasse de banda, mesmo que eu trocasse de lugar, eu conseguia ter uma desenvoltura e qualquer coisa sair pela tangente e dar a volta por cima, rodar a baiana, enfim, fazer o que fosse necessário. E o improviso foi uma das ferramentas que me permitiu isso. Então eu comecei a estudar para tudo isso e soube que teria, olha que coisa bacana, o universo conspirando quando a gente começa a buscar, né? A gente começa a aproximar aquilo da gente, que ia ter uma seleção de bailarinas para dançar no exterior com aquele empresário que eu já tinha conhecido e ouvido falar assim de outras bailarinas que tinham trabalhado na minha cidade. Aí eu disse, eu vou fazer essa seleção e eu vou passar nessa seleção, vou ser aprovada, né? E fui aprovada na seleção. A mesa de jurados era composta por bailarinas que já tinham dançado e pelo empresário, que era dono da empresa de entretenimento. Todos eles gostaram muito da minha apresentação e eu realmente me entreguei para aquela apresentação. Eu senti que eu mostrei todo o amor que eu tinha por aquela dança e a vontade que eu tinha de chegar até esse meu objetivo e eu fui selecionada. Só que ser selecionada não significava automaticamente de que eu estaria viajando na semana, no mês seguinte. Eu estava sim certo de que eu fazia parte do portfólio, né, de artistas do grupo de artistas que trabalhavam para essa empresa de entretenimento, mas eu ainda precisava ser contratada por pessoas que quisessem contratar o meu show. Então, para isso, eu tive que preparar um material, eu tive que fazer vídeos, né? Porque como eu estava no Brasil e eles nos países árabes, precisei fazer vídeos para que eles pudessem visualizar minhas danças. E isso não foi fácil, porque aí vem toda aquela questão da autocrítica, de toda aquela coisa, aí não tá bom, aí isso não tá legal, aí eu fiz isso, tipo, tava tudo ótimo, daí eu fiz um negócio lá que eu caguei, né?
e não deu certo, e aí grava de novo, e aí pedia feedback de quem já tinha vivido essa experiência, e aí ainda tinha alguns ajustes, então não foi um processo fácil, mas eu consegui, e veio a notícia, né? Eu passei na seleção em abril, em agosto veio a notícia do meu primeiro contrato, e eu agarrei com as duas mãos, né? Aquele trabalho que era nos Emirados, em Abu Dhabi, e fui, isso em 2011, em agosto de 2011.